E aí, gente? Sejam muito bem-vindos para mais uma live. A gente vai falar sobre fé, sobre o que é fé e duas pessoas que tiveram grande fé na Bíblia. Sejam muito bem-vindos, que a gente possa fazer uma ótima terça-feira, que hoje possa ser um grande dia para nós. Deus abençoe a vida de vocês. Papel e caneta na mão aí, que hoje vai ser brabo. Bom dia, bom dia. Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar sobre fé. Fé. O que é a fé? E duas pessoas grandes que tiveram muita fé na Bíblia. A gente vai contar o aprendizado e a lição que eles passaram pra gente. Só esperar um pouquinho e a gente já dá início. Bora. O que é fé? A fé, em Hebreus 11, está escrito assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está em Hebreus 11. Ou seja, é você estar firmado no fundamento. E o que é o fundamento? O fundamento é a base. Qual que é a base? A base é a palavra, a base é Cristo. Ou seja, em Hebreus 11 está escrito: a fé é o firme fundamento. Fundamento quer dizer base. A base é Cristo, é a palavra. Ou seja, é você estar firmado em Cristo, na palavra. Você está firmado no fundamento. E a prova das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, você não vê, mas você espera, você crê, você acredita. Isso é fé. E a fé verdadeira, ela vem acompanhada de ação, de obediência, de confiança. Então não é só simplesmente você crer, mas sim você obedecer, você agir e você confiar. É você olhar para a fé que você tem e agir perante ela. Agir. Não adianta só você crer, você precisa agir também. Você precisa ir. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. Incredulidade é você não acreditar. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, não é sobre quantidade, mas é sobre a qualidade da nossa fé. É sobre o quão firmado você está, o quanto a sua fé é grande. Não é sobre quantidade, não é sobre você ter muita fé. É sobre você ter a fé certa, firmada na pessoa certa, firmada no centro, que é Jesus, e na base, que é a palavra. É você ter a sua fé fundamentada nisso. E aqui diz: e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, se você tiver a fé, se nós tivermos a fé tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível pra gente. Nada. E quando a gente entende o poder que a fé tem, todos os obstáculos que parecem grandes demais passam a ser superados por nós. Ou seja, tudo aquilo que a gente acha que é muito difícil, que é muito desafiador, que a gente não vai dar conta, com a fé a gente consegue superar esses obstáculos. E como foi falado ontem, Jesus nos dá um fardo na qual a gente consegue carregar. Ele dá um fardo de acordo com a nossa capacidade. Ou seja, a gente sempre vai dar conta de resolver as situações que a gente passa. Sempre. Porque Jesus dá um fardo de acordo com o que a gente possa carregar, que a gente possa resolver, de acordo com a nossa fé. Então, quando a gente entende o poder que a fé tem, todos os desafios,
crises, tempestades, dificuldades, tudo pode ser superado. E a gente consegue dar conta de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Tudo. Quando a gente entende o poder que a fé tem. A verdadeira fé. A fé baseada em ação, obediência e confiança. Ou seja, confiar em Deus, confiar em Jesus, obedecer o que Ele fala no seu coração e agir perante a isso. Porque se você só ficar parado, as coisas não vão acontecer. Você precisa agir. Você precisa ir. Assim como Pedro e Abraão teve que agir. E a gente vai ver sobre isso aqui. Pedro e Abraão, eles agiram na fé. Eles tiveram confiança, obedeceram o que o Senhor disse e agiram. E a coisa aconteceu. Ou seja, você não pode ter fé e ficar parado. Você não pode pedir e ficar parado. Deus está dizendo, vá, haja, vai fazer aquilo que precisa ser feito. A fé profunda nos leva a ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, quanto mais intimidade com Deus, mais você consegue ser sensível ao Espírito Santo e ao que Ele diz para você. E sendo mais sensível, você consegue obedecer de forma clara. Eu tenho uma história de obediência muito massa. Se eu não me engano, foi alguns meses atrás, a gente foi numa conferência em Guarulhos, São Paulo, da F-Hop, que é uma banda que canta louvores, enfim. A gente foi na conferência deles. E nessa conferência, no último dia da conferência, se eu não me engano foi no último dia ou foi no penúltimo, a gente estava indo de Uber pra conferência, eu e os amigos meus, isso era 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, a conferência começava às 9. E quando a gente desceu, um amigo meu tocou no celular, quando a gente desceu do Uber, um amigo meu tocou no assunto do celular, no iPhone. Eu falei, caramba, esqueci meu celular dentro do Uber. Eu tinha esquecido meu celular. Só que qual que é a questão? Eu não lembrava se eu tinha esquecido dentro do Uber ou se eu tinha esquecido em casa. E era 8h30, 8h40 da manhã, tava prestes a começar o evento. E os meus amigos começaram a falar, João, vamos lá procurar, vamos voltar lá em casa, vamos ligar pro Uber, não sei o que. Aí ali eu tive duas opções. Ou eu iria correr atrás do meu celular para tentar achar, porque todos os meus dados estavam nele. Todas as imagens, todas as fotos, todas as senhas, tudo estava nele. Eu tinha duas opções, ou eu corria atrás e perdi o evento, ou eu participava do evento e depois eu corria atrás do celular. E ali eu tomei a decisão. Eu escutei, eu obedeci ao Senhor. Eu falei, não, eu não vou deixar de perder um evento do Senhor por causa de um bem material. O que eu fiz? Eu falei pro meu amigo, cara, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, vamos curtir o evento. Fui pro evento e eu falei com ele, cara, é porque eu não lembrava se o celular tinha ficado dentro do Uber ou se tinha ficado lá em casa. Aí eu falei, cara, fica tranquilo, que conforme eu tô louvando aqui, o Senhor vai falar comigo, vai me trazer uma imagem, uma lembrança da onde tá. Aí eu louvando lá, na hora do louvor, veio uma lembrança, uma imagem de eu tirando uma foto no elevador. Veio isso na minha cabeça. Aí como a imagem veio de eu tirando a foto no elevador, eu pensei, cara, se eu tirei a foto no elevador, então eu saí com o celular de casa, então tá dentro do Uber. Aí eu falei, tá bom, o Senhor me trouxe lembrança. E o que aconteceu? Quando acabou o evento, eu falei pro meu amigo, cara, dá uma ligadinha pro meu celular, viu o que vai acontecer? Aí ele ligou e atenderam. E nisso que atenderam, ele começou a correr e eu falei, vou atrás dele. E quando a gente chegou lá embaixo, um staff do evento, ou seja, um cara que estava ajudando lá no evento, estava com o meu celular. Aí a gente chegou lá, ele me entregou e falou bem assim, cara, o Uber veio aqui me entregar. E não falou nada. Ou seja, antes disso tudo eu tinha duas opções. Eu poderia ter saído correndo atrás do celular e ter perdido o evento. E detalhe, o evento, esse dia especificamente do evento que eu fiquei sem o celular, foi o melhor evento pra mim, foi o melhor dia pra mim. Porque eu me entreguei 100%, eu não fiquei olhando o celular nem nada, eu me entreguei 100%. E isso é a prova da obediência que eu tive ao Senhor e não a bens materiais. Porque naquele momento eu pensei, cara, bens materiais passam e vão. Se eu perdi o celular, outro dia eu arrumo outro. Enfim, é um bem material. Agora, o que eu passei ali, a experiência que eu passei
no evento foi sobrenatural, entendeu? Então foi uma experiência que nem se compara. O bem material nem se compara à experiência que eu tive. Então, a obediência ao Senhor vai te fazer ter coisas extraordinárias. Para você viver coisas extraordinárias em Deus, para você viver coisas extraordinárias na vida, você precisa obedecer, confiar e agir. Se você fizer essas 3 coisinhas, você consegue cumprir o que você quer. E é por meio da fé que nós vemos o outro lado da situação. Que vemos que é possível, mesmo que tudo pareça estar dando errado. Ou seja, é por meio da fé que quando acontece uma crise, quando acontece uma dificuldade, algo muito ruim, enfim, quando acontece algo ruim, é por meio da fé que você consegue enxergar o outro lado disso. Ou seja, você consegue enxergar essa tempestade se passando, esse mar se acalmando. É por meio da fé que você consegue enxergar as soluções e não focar no problema. Por meio da fé que a gente vê que é possível mesmo quando tudo parece que não vai dar mais certo. É por meio da fé que a gente consegue ter essa percepção. E 3 coisas para cultivar a sua fé. 3 coisas que eu vou te falar aqui para você cultivar a sua fé diariamente. 1. Leitura da palavra. Você se conectar com Deus. Lembra que foi falado lá que a fé é o firme fundamento? E o fundamento quer dizer base. E base é onde? Na palavra. Ou seja, para você aumentar a sua fé, você precisa ser firmado na base, que é a palavra. Então, leitura da palavra diariamente. Oração. A melhor forma para você se conectar com Deus é você orar, falar com Ele. Ah, João, tem momentos para eu falar com Deus? Na hora que eu acordo, na hora que ele dorme? Não, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Você se conecta com Ele através do louvor. Você não precisa necessariamente ajoelhar para orar. Pode orar andando, você pode falar com Ele o tempo inteiro. Ele está de ouvidos abertos para te escutar. Entregar aquilo que está doendo em você, entregar suas dores, entregar os seus pecados, entregar aquilo que está te fazendo mal. E você tem o tempo inteiro para conversar com Ele. Não necessariamente na hora que acorda, na hora que dorme, mas o tempo inteiro. Então, leitura da palavra, oração e obediência. Obediência. Você obedecer ao que Deus coloca no seu coração. Ah, João, como que eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus? Quando o negócio for de Deus, quando o que você sentir no seu coração for de Deus, você vai sentir paz para fazer. Ou seja, você vai ser tomado por uma paz. Você vai ser tomado por uma felicidade, por uma alegria de querer resolver aquilo e fazer aquilo logo. Então, por meio da leitura da palavra, da oração e da obediência no que Deus coloca no seu coração, você aumenta a sua fé, você cultiva a sua fé todos os dias. E agora a gente vai falar um pouco da fé de Pedro. E eu vou ler um pouco aqui de Mateus 14, a partir do versículo 29. Ó, deixa eu ver. Vou ler a partir do versículo 22. Foi quando Pedro, João e a galera foram pescar. Ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, Pedro e os outros discípulos estavam no meio do mar, em um barco, foram pescar. E o mar ele estava revolto. O vento era contrário e o mar estava revolto. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu,
não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, se és tu, manda-me ir ter contigo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, Pedro teve fé e andou sobre as águas. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Vou continuar. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe ao menos que lhes pudesse tocar a orla. Enfim, até o 31 aqui. E o que isso aqui nos ensina, essa fé que Pedro tem? Pedro teve a coragem e a fé de sair do barco e andar sobre as águas em direção a Jesus, porque Jesus deu uma palavra para ele. Ele falou: vem. E Pedro foi, ou seja, Pedro teve a fé e a coragem, a obediência, e ele agiu em torno dessa palavra que Deus colocou no coração dele. Pedro teve uma fé ousada e uma confiança incrível no poder de Jesus. Jesus disse: vem. Primeiro Pedro duvidou se era ele mesmo, porque ele estava achando que era um fantasma. E Jesus disse: sou eu, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, com essa palavra que Deus falou, que Jesus falou, vem, Pedro teve coragem, teve fé, firmada na palavra que Jesus falou, e foi. E foi caminhando. Porém, quando o vento forte bateu e Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Então, qual que é a lição que a gente tira disso? Quando Pedro começou a olhar as circunstâncias ao redor, o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Ou seja, Pedro estava firmado no centro, na palavra. Olha isso, Pedro estava firmado no centro, que é Jesus. Ele estava olhando para o centro, que é Jesus. E firmado no fundamento, na palavra, na base, que foi o vem de Jesus para Pedro. E Pedro começou a ir, firmado, olhando para Cristo. Mas quando Pedro olhou para as circunstâncias, olhou para o redor, ou seja, para o caos que estava acontecendo ao redor, para a tempestade, para o mar revolto, Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. Qual que é a lição que a gente tira disso? A nossa fé deve estar firmada no fundamento, que é Jesus, e centrada nele, não nas dificuldades, nos problemas. Devemos estar focados na solução. Ou seja, Pedro olhou para as circunstâncias, para as dificuldades, para os problemas e teve medo. E com isso a fé dele caiu. Ou seja, ele não teve fé. Então, qual que é a lição que a gente tira disso? Que nós devemos estar focados na solução do problema, na solução da crise. Qual que é a solução, João? Jesus. Não nos problemas, não no que a gente tem para resolver, mas sim na solução, que é Jesus. Ou seja, pode estar tendo uma tempestade, a maior tempestade do mundo. Você pode estar passando pelas maiores dificuldades da sua vida, você pode estar enfrentando as maiores crises da sua vida, você pode estar passando pelos maiores problemas da sua vida, físico, almático, espiritual, enfim, você pode estar passando por uma coisa ruim. Se você tiver a sua fé firmada no fundamento, na base, que é a palavra, e você está centrado somente em Cristo, olhando para a solução, que é Cristo, e deixar o caos de lado, ou seja, centrar nele, cara, você pode passar por esse obstáculo com muito mais tranquilidade e leveza. Porém,
se você olhar um pouquinho para essas dificuldades e você se assustar quanto a isso, aí você vai cair de novo. Só que mesmo quando você cair, Jesus vai estender a mão para te levantar. Então, tenha essa percepção. Bom dia, Bergs. Então, entenda que nós devemos estar focados na solução, que é Jesus, e não no problema. Seja focado na solução, não no problema. Isso na nossa vida também. Às vezes, você que tem uma empresa, você que trabalha, você que, enfim, você tem muitos problemas para resolver. E você fica o tempo inteiro focado só no problema. Só que quando a gente está focado no problema, a gente não consegue enxergar as soluções. Ou seja, deixa um pouquinho esses problemas de lado e começa a focar na solução do negócio. Começa a enxergar as soluções que você tem. Por exemplo, vou dar um exemplo. João, eu não consigo estudar, eu não consigo parar para estudar, eu não consigo focar direito. Cara, a atenção do ser humano, isso é neurocientificamente comprovado. A atenção do ser humano está cada vez mais cada vez mais mínima. Em 2005, se eu não me engano, era de 2,5 minutos. Em 2009, se não me engano, foi para 1 minuto e meio. Em 2024, nós estamos focando em 47 segundos. Por causa do celular. De verdade, isso está acabando com a atenção do ser humano. Esse é um dos motivos pelo qual você lê um livro, pelo qual você faz uma atividade e depois fica com a cabeça cheia. Por quê? Porque os descansos, porque para quem não sabe, neurocientificamente comprovado, tem que ter descanso nos estudos. E esse descanso está sendo preenchido como? O celular. Só que o celular te dá mais informação ainda. Então você fica com a cabeça cheia por conta disso. E quando eu comecei a ler esse estudo da neurociências, eu comecei a expandir minha cabeça, porque eu fazia isso. Eu estudava com o celular do lado e não conseguia focar. Eu estudava, depois se eu fosse explicar para alguém, eu não estava conseguindo explicar isso. Por quê? Porque de tanto a gente arrastar o dedo, é muita informação, a gente não consegue assimilar. A atenção do ser humano hoje, em 2024, está em 47 segundos para você focar em algo. Então, cara, vamos começar a prestar mais atenção nisso. O celular, se não for usado da maneira certa, vai te prejudicar mais do que vai te ajudar. Então, toma a decisão hoje de mudar. Começa... Eu, por exemplo, eu tava já almoçando, comendo com o celular na mão, cara. Isso não existe. A gente não consegue mais ficar sem esse negócio. Então começa a trocar celular por livro. Porque, cara, isso está acabando com o poder de assimilação que a gente tem. Como que é construído o processo de aprendizagem? É através de uma informação que a gente recebe e lá no nosso hipocampo ele transforma em memória. Ou seja, transforma em uma imagem. Assim que a gente aprende, quando ele é assimilado a uma imagem, a uma experiência. Então, como que a gente vai assimilar o tanto de informação que a gente recebe arrastando o dedo na tela? João, você está dizendo que eu nunca mais encostando no celular? Não, não é isso. É para você não perder seu tempo arrastando o dedo. E eu estava perdendo meu tempo nisso. Só que eu tomei a decisão após ter assistido após ter lido essa comprovação. Eu falei, meu Deus, cara, isso tá errado. Aí tá a prova do porquê. Eu estudo algo e eu não consigo lembrar depois. Ou eu leio um livro e não consigo lembrar o capítulo que eu li, ou tem que ficar voltando Quem aí já passou por isso? Tá lendo o livro e tem que ficar voltando porque eu não estava entendendo. Isso se dá por conta do celular, do excesso de informação. Então eu vou te dar aqui eu sei que tá fugindo do assunto, mas eu vou te dar aqui algo para você fazer para melhorar isso. Quando você estiver estudando, quando você estiver lendo um livro, ou assistindo uma palestra, enfim, tenha um tempo de descanso. Assistir 1 hora de conteúdo, 1 hora, separa ali 10 minutos para descansar. Mas detalhe, esse descanso não é com celular sim, é sem celular, é descanso.
para você assimilar, porque o processo de aprendizagem ocorre nessa assimilação da informação com a memória que você tem, com as experiências que você tem. Aí vem o processo da aprendizagem. Então, pega isso, estuda, descansa um pouco, mas sem o celular, para você ter tempo de assimilar, porque se você estudar e no descanso você começar a arrastar o dedo, você vai ter mais informações, ou seja, você vai encher mais sua cabeça. Então, por exemplo, você quer fazer algo, eu tenho um projeto para fazer aqui, eu vou fazer isso aqui. Aí você faz, você já esquenta a sua cabeça com isso. Depois, se você começar a rolar o dedo na tela, você vai esquentar mais sua cabeça. Por isso que muita gente fala assim, eu preciso de um tempo para descansar, eu preciso viajar. Aí viaja e fica o dia inteiro no celular. Volta com a cabeça mais cheia ainda. Por quê? Por causa do excesso de informação. Tá bom? Então vamos mudar isso aí. Eu tomei decisão ontem de mudar. Eu quero que vocês tomem a decisão hoje de mudar. Após eu trago essa informação para vocês. Fechou? Agora voltando aqui ao que interessa. A gente falou da fé de Pedro. Vou resumir aqui para vocês. Novamente para a gente entrar no assunto. Em Mateus 14, naquela parte onde Pedro estava no barco. Jesus começou a andar sobre as águas. E Pedro não acreditou. E ele perguntou, Jesus, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir contigo sobre as águas. Ou seja, Pedro queria andar sobre as águas. E Jesus disse uma palavra, vem. Pedro teve fé, coragem, obediência e foi. Ele começou a andar sobre as águas, mas quando Pedro olhou para as circunstâncias, ele caiu, ele afundou. E clamou Jesus dizendo, salva-me. Jesus estendeu a mão. Qual que é a lição que a gente tira disso? Só para a gente entrar no assunto de novo. Qual que é a lição que a gente tira disso? Pedro estava firmado no fundamento. O que é fundamento? Fundamento é a base. O que é a base? É a palavra, é Cristo. Jesus deu uma palavra para ele, vem. Pedro, com essa palavra, vem, ele confiou, acreditou, obedeceu e agiu. E Pedro foi. Só que quando Pedro começou a olhar para os problemas, pelo caos que estava em volta, ele teve medo e com isso caiu. E mesmo ele caindo, Jesus deu a mão para ele se levantar. Só que qual que é a lição que a gente tira disso na vida? Se você está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma crise, por um obstáculo, qualquer que seja o nível disso, se você estiver firmado no fundamento que é Cristo, que é a palavra, que é a palavra que Ele te deu, e obedecer, confiar e agir perante essa palavra, você vai estar firmado, você vai resolver o problema. Mas agora, se você olhar um pouquinho para o caos que está acontecendo e para as dificuldades, para os problemas, você não vai conseguir pensar na solução, você não vai conseguir ter solução. Ou seja, qual que é a lição? Esquece todos os problemas, esquece tudo, todo o caos e fica firmado no centro, no fundamento. Qual que é o fundamento? A base. Qual que é a base? A palavra de Cristo. Então fica firmado no centro. E quando você está firmado no centro, você começa a enxergar soluções para os problemas. Você começa a enxergar soluções para as crises. Você começa a enxergar soluções para as dificuldades. Fechou? Então fica firmado nele. E agora a gente vai falar sobre a fé de Abraão, que está em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso está lá em Gênesis, quando, se não me engano, Gênesis 12. Aqui, Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartei uma grande nação, e abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da tua terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, ou seja, obediência. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, tá? Enfim. E aqui em Hebreus 11 tá. E pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E foi, obedeceu sem nem saber para onde ele iria. Qual que é o aprendizado que a gente tira disso? Abraão é um exemplo de fé e obediência. Obedeceu ao chamado de Deus, mesmo sem saber para onde ia.
Mesmo sem saber para onde ele ia, Abraão obedeceu o chamado de Deus. Ele largou tudo. Saiu da parentela dos pais, saiu da casa dos pais, saiu de onde ele estava, saiu da zona de conforto. Largou tudo e confiou plenamente na promessa divina. E qual que é a lição disso que a gente tira? Para ter uma fé verdadeira, saia da tua zona de conforto, obedeça e age em direção ao que Deus te direcionou. Ou seja, para ter uma fé realmente verdadeira, saia da zona de conforto, saia do conformismo, saia da mediocridade, saia da sua zona de conforto, obedeça e haja em direção ao que Deus te direcionou. Ou seja, se Deus te deu um direcionamento, Deus ele usa pessoas para falar com você. Deus ele usa o que ele quiser. Ele usou uma mula para falar com, eu não lembro quem, mas usou uma mula. Deus ele usa pessoas. Então se Deus deu um direcionamento para você, eu tô aqui hoje por conta de um direcionamento que eu tive de Deus. E eu obedeci. Eu saí da parentela, saí da casa dos meus pais, saí da zona de conforto e fui para uma terra que... Por que São Paulo? Por que aqui? Entende? Eu nem sabia. E é sobre isso. Saia da sua zona de conforto, obedeça, confie e haja. Abraão, ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma promessa, ele confiou essa promessa, largou tudo, confiou somente na promessa, obedeceu e agiu. E através da vida de Abraão, aprendemos que para ter fé é necessário ter obediência, confiança e paciência, pois o mesmo que fez a promessa é o mesmo que vai cumpri-la. Mas é que tá, Deus ele dá a promessa, mas quem tem que agir para essa promessa se cumprir somos nós. Deus ele dá a promessa e ele direciona, mas quem tem que ir somos nós. Quem tem que tomar a decisão de ir somos nós. É a mesma coisa, Deus ele bate na porta, só que quem tem que abrir a maçaneta somos nós. Então, para ter fé é necessário obediência, confiança e paciência. Paciência e perseverança. Para você saber esperar e perseverar no que Deus te confiou. Na promessa que Deus te confiou. A única parte que nós temos aqui é manter a nossa fé. Confiança, obediência, independente das circunstâncias. Ou seja, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, a nossa parte é confiar, obedecer, agir, paciência e perseverar nela. Independente das circunstâncias. Porque, deixa eu te falar, quando você tem uma palavra, quando você tem uma promessa, quando você tem algo para você cumprir, o que acontece? Vão vir muitas provações para ver se você realmente está firme nisso. Só que você tem que perseverar nessas provações, você tem que perseverar nessas crises, no mar revolto. Você tem que ter a fé de Pedro no mar revolto. Fechou? Então, Abraão é um exemplo de vida pra gente, é um exemplo de fé pra gente, é um exemplo de coragem, é um exemplo de obediência, porque ele obedeceu ao que o Senhor tinha para ele. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo em si, a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Aqui tem muito prazer imediato. Tem gente que diz, eu vou, comigo por exemplo, virou crente, virou cristão, tá fácil. Meu Deus. O evangelho é renúncia o tempo inteiro. Você viver no evangelho, você cumprir seus princípios. Na verdade, hoje em dia, você cumprir princípios, você ter princípio, você ter valores, você ter ética, você ter caráter. Hoje você ser uma pessoa íntegra é raro.
Hoje você obedecer ao que Deus diz e não ao que os homens diz é raro. É raro. Hoje o mundo tem diversas coisas para nos tirar do caminho de Deus. Tem muita coisa. Principalmente os jovens e adolescentes. Por isso que eu tô com uma missão de ajudá-los. Porque eu já passei pelo mundo. Eu sei o que o mundo oferece. E é muito fácil a gente cair nisso. Então é renúncia o tempo inteiro, é renúncia o dia inteiro. Mas como se manter fé nessa renúncia? Como manter a nossa fé ativa? Como se manter com fé, perseverar diante desse mundo de coisas que tem para nos tirar do caminho? Aí a gente volta lá no início do que a gente falou. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos por algo, a volta de Cristo. E a prova das coisas que não se veem. A gente não vê, mas a gente acredita, a gente crê. A fé é o firme fundamento. O que é fundamento? Fundamento é a base. O que é a base? Base é a palavra, é Cristo. Como que a gente faz para perseverar na fé? Estando firme na base, no fundamento, na palavra. Leitura da palavra, conexão com Deus, oração e obediência. Assim que a gente faz para se manter perseverante na fé. Bom dia, Raquel. Né? É assim que a gente faz. Então, o mundo ele jaz do maligno. Tem muitas coisas para nos tirar do caminho. Eu não estou falando de coisas ruins, não. Coisas pequenas nos tiram do caminho. Só que por meio do que Jesus fez por nós na cruz, nós somos perdoados, lavados todo dia. Se nós nos arrependemos e confessarmos para Ele. E pedir perdão. Então tudo tem um recomeço, tudo tem um perdão. Desde que você se arrependa disso. Top. João, você vai continuar com o desafio, mesmo depois que ele acabar? Qual? O desafio da flexão, do zero açúcar? Esse? É esse, Raquel? Então, turma, Jesus ele já nos deu tudo. Tudo aquilo que ele fez por nós na cruz, ele já nos deu. O que nós temos que fazer agora é pegar isso pra gente e tocar o terror, governar. Que lá em Gênesis 1:26 está escrito isso. Que nós viemos aqui para governar. Governar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todos os assuntos. Tudo você veio aqui para governar. Então, após a gente ter lido isso tudo aqui, começa a cultivar a sua fé todos os dias. Através da leitura, que é o firme fundamento. Através da oração, que é a conexão com Ele direta. E através da obediência. Confiança, paciência, perseverança. E entendendo que existe um propósito muito grande para cada um de nós aqui. Um propósito muito grande. E se mantenha firme nesse propósito. Não nas circunstâncias, não no prazer imediato que o mundo oferece. Mas no propósito que Deus tem pra gente. Na promessa que Deus tem pra gente. Confie nisso. Se firma nisso. Top? Ô Raquel, vou continuar. Na verdade, quando eu encerrar os 45 dias, eu vou começar a controlar. Eu pretendo continuar sem açúcar, sem doce, mas só em ocasiões especiais, ou seja, tem uma festa, algo, sei lá, um evento, alguma coisa assim, vou na casa da família, aí eu posso, entendeu? Mas por que eu decidi fazer esse desafio? Porque eu tava, cara, o dia inteiro comendo doce, todo dia. Então, eu vou começar a controlar. Em questão do abdominal e flexão, eu pretendo continuar todos os dias. E o banho gelado também, de manhã. Pretendo continuar com o banho gelado e com os abdominais e flexões. E vou entrar em outros desafios.
vou entrar em outros desafios. Correr todo dia, treinar todo dia, enfim, vou arrumar alguma coisa. Quando acabar esse, já vou começar outro. Por que isso, João? Desafios nos fazem mover, desafios nos fazem entrar em movimento. Cada desafio que a gente vence é mais autoconfiança que a gente tem. Eu saltei de paraquedas, eu já fiz meia maratona. O que isso me faz? Isso me faz ter poder para enfrentar esse desafio aqui de hoje. Eu estou num desafio de tomar banho gelado, de fazer flexão e de ficar sem zero açúcar. O paraquedas, a meia maratona, os desafios que eu enfrentei na vida, o que eu passo, são combustíveis para eu enfrentar novos desafios. Quando eu encerrar esses 45 dias aqui, eu tô, hoje, se não me engano, é o 30º dia. Eu tô 30 dias tomando banho gelado todo dia, sem açúcar, sem doce, sem chocolate, sem nada. E fazendo 100 flexões, 100 abdominais todos os dias. Quando eu encerrar esse desafio aqui nos 45 dias, que é dia 21 de agosto agora, isso vai me dar um poder, um combustível, um gás para eu enfrentar o próximo desafio. Ou seja, se o desafio for correr todo dia, eu vou lembrar disso aqui. Por isso a importância dos desafios. Se eu for fazer uma palestra, se eu fizer uma palestra um dia, qual que é a questão? Eu vou usar isso como storytelling. Eu vou usar isso para enfrentar o medo que eu tenho, para enfrentar a falta de confiança. Se caso vier a falta de confiança, eu vou lembrar desses desafios que eu fiz. Então, desafio, além de te mover, além de te colocar em movimento, além de te desafiar, vai te fazer ter mais autoconfiança. E eu estou num processo de treinamento do meu cérebro, de tudo que eu falar eu fazer. Então eu convido vocês a fazer isso também. Treinar o seu cérebro para tudo que você falar que vai fazer, faça. Porque você já parou para pensar que tudo que você, por exemplo, tudo que você fala que vai fazer e acaba não fazendo, você está treinando seu cérebro a não te obedecer. Lembra, quem treina vai governar. Se você treinar algo, você vai governar naquilo. Por exemplo, vou dar o exemplo do celular de novo. Uma criança, por exemplo, quando fica muito no celular, ela está sendo treinada a ter falta de foco, falta de memória, falta de concentração. Uma criança, quando fica o dia inteiro no celular assistindo vídeo, rolando a tela, ela está sendo treinada para isso. Falta de foco, falta de concentração, falta de memória, informações erradas. Uma criança está sendo treinada para isso. Se você pegar uma criança e treinar todo dia para fazer desafios, ficar sem açúcar, ela vai ser treinada a isso. Então, tudo que você pegar e fazer diariamente, você treinar isso, você vai governar nisso, ou seja, você vai se tornar bom naquilo. Isso tanto pro lado positivo, tanto pro negativo. Se você todo dia comer açúcar, você está treinando o seu cérebro a ser um comedor de açúcar. Ou seja, quando você pensar em parar, você não vai conseguir. Então, eu estou trazendo essas informações aqui que são neurocientificamente comprovadas, tá bom? Isso não sou eu que estou dizendo. Você pode jogar no Google, em qualquer lugar que você quiser, que você vai achar. Hoje as pessoas estão sendo treinadas com falta de foco, falta de memória, falta de atenção. Por isso desse monte de transtorno psicológico que está tendo. Porque estão sendo treinados a falta de a ficar no celular e, enfim, ter muitas informações rápidas e não consegue assimilar. Como que resolve esse problema, João? Dorme bem, se alimenta bem, pratique exercício físico, leia mais e tire um pouquinho do celular de lado. Use apenas para fazer o que tem que ser feito e acabou. Quando eu li isso ontem, eu falei, meu Deus, eu mesmo estava todo errado, totalmente errado.
Então eu tô trazendo essa informação para vocês tomarem consciência. Agora vocês têm consciência. Agora eu plantei uma semente para vocês que já era. Toda vez que vocês forem pegar o celular, vocês vão olhar, meu Deus, mas isso tá me treinando para ter falta de foco. Agora já era, velho. Aí é decisão de vocês, agirem com base nisso ou não. É igual a fé, a palavra. Faz um vídeo indicando livros, por favor. Eu mesmo tenho um monte de livro aqui, mas eu não leio nenhum. De verdade, sou muito ruim pra ler. Mas após eu ter lido... Olha só, ô Raquel. Eu li essa pesquisa ontem. Eu falei, meu Deus, eu não tava conseguindo ler os livros por conta do celular. Aí eu falei, não, eu vou fazer o contrário. Toda vez que eu penso, por exemplo, vou comer, vou estar com um livro em vez de celular. Eu vou trocar, vou experimentar fazer a troca. Mas eu tenho vários livros aqui, eu vou fazer um vídeo indicando. Até tirar um print aqui. Eu vou começar a voltar a ler, porque eu lia bastante. Mas por conta do celular, por conta do excesso de informação, eu passei a trocar o livro pelo celular. E tá errado. Tá errado. Então eu vou voltar a ler. E eu te convido a fazer isso também, cara. A fazer essa troca, a se desvincular um pouco de informações rápidas e começar a voltar pelo processo que dá certo. Dá certo. Os antigos aí que, por exemplo, minha avó e meu avô estão na live, antes era muito mais fácil você ler, por conta que não tinha o celular, que não tinha essas informações rápidas. Era muito mais fácil, as pessoas tinham muito mais foco, tinham muito mais concentração. Hoje em dia não. E a tendência é só piorar por conta da tecnologia. Ah, João, isso é ruim? Não, isso é muito bom. A tecnologia é uma benção. O único problema é como nós reagimos a isso. Como nós seguimos perante a isso. Se você sabe se controlar ou não. Porque a maior dificuldade é essa, é se controlar. Mas fechou, turma? Vocês possam ter a fé de Pedro e a fé de Abraão. E perseverar nisso. Através da palavra, da oração e da obediência. Para você que não assistiu a live inteira, vai estar salva no YouTube, tá bom? No meu canal do YouTube, eu vou postar o link dos stories aí. Para você reassistir, eu te indico você, enquanto eu assistir, anotando as partes que mais fazer sentido para você. Porque quando você anota, é anotar. Quando você anota com papel e caneta, lembrando a natureza antiga, isso te faz assimilar melhor. Sabia? Então quando você começar a anotar aquilo que queima no seu coração, anotar, de verdade, anotar, não é digitar não, é anotar. Você assimila melhor a informação, ou seja, você aprende mais. Então vai estar salvo no YouTube e é só você ir lá assistir. Fechou, turma? Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês façam um excelente dia. Que vocês possam transbordar para outras pessoas. Fechou? Tamo junto. Deus abençoe.